Você está no seu trabalho, na sua casa, na sua escola ou até no meio da rua e alguém sofre uma queda causando um traumatismo qualquer em algum dos membros, nos braços ou nas pernas. Você saberia fazer uma imobilização? Você saberia fazer uma tala improvisada? Quando nós falamos de imobilização e falamos do uso de talas, nós precisamos entender a fisiologia do corpo humano, pelo menos no seu momento mais simples, ou seja, de uma forma bem básica, né? Não é uma explicação profissional, mas que a gente entenda o que acontece na hora que a gente faz uma torção, na hora que a gente toma uma pancada, ou na hora que a gente, por exemplo, quebre um osso, né, ou faça uma rachadura no osso, uma fissura. Como é que o corpo humano reage? Vamos entender que o nosso corpo humano ele é uma máquina perfeita. Ele tem maneiras de se regenerar ou recuperar algum tecido lesionado. Então, quando a gente faz um corte, depois de um tempo, esse corte vai cicatrizar e as células vão se regenerar. Da mesma maneira, quando isso acontece de forma interna. Então, o que acontece quando eu tomo uma pancada no braço? O mínimo que pode acontecer, por exemplo, é ficar roxo, ficar dolorido, né? Isso seria ali uma pancada leve. Mas eu posso ter uma pancada mais forte e esse roxo fica um pouco mais forte. A musculatura fica dolorida por mais tempo. Posso causar uma fissura que vai dar uma dor muito grande. Posso quebrar. Posso até torcer um local que era para estar estabilizado, que era para estar reto, por exemplo. Pode-se criar uma curva, né? E a gente percebe nitidamente que houve uma quebra ali de osso, uma coisa um pouco mais complicada. E nós sabemos que o corpo humano ele tem mecanismos para se regenerar. Todos esses tipos de ferimentos que eu falei vão causar o quê ali dentro dos nossos tecidos? Rompimento de vasos sanguíneos, rompimento de vasos do sistema linfático, né? Quando a gente corta, fica saindo aquele líquidozinho transparente, amarelinho, né? Transparente mesmo, é a nossa circulação linfática. Então, há vazamento desse tipo de líquido, há vazamento de sangue pelos capilares, pelos vasos menores, e esse vazamento causa o quê? Um inchaço no local. Além de inchar o local, ou o edema, né? Ele vai criar aquela mancha roxa, porque houve um derrame de sangue ali naquela área, naqueles tecidos. Então vai criar aquela mancha roxa. Tá? Isso que acontece, automaticamente pressiona todo o nosso sistema nervoso, todos os nossos terminais nervosos no local e começa a doer. Então a dor é um aviso do cérebro do tipo assim, cara, para de se mexer para a gente poder consertar isso que aconteceu. Então, a partir do momento que você imobiliza uma batida, uma torção, uma quebra, uma fissura, quando você imobiliza, o corpo humano começa a trabalhar para corrigir aquilo. Então, vai ficar mais quente porque aumenta a circulação, que vai tirar dali todo esse líquido que vazou. Então, por isso que depois de um tempo, aquele roxo é absorvido. Ele some, ele vai mudando de cor, inclusive, ele fica às vezes até meio esverdeado, meio amarelado, e aí vai sendo absorvido pelo corpo. Obviamente, vai cair na circulação, vai ser filtrado, vai sair alguma coisa lá pelo rim, isso tudo a gente já estudou no colégio, né? Mas o nosso assunto aqui hoje é como é que eu vou imobilizar para que o corpo possa trabalhar. Tá? Então, eu vou ter que usar uma tala. Se eu sou um cara prevenido, eu posso ir numa farmácia especializada ou numa loja especializada de produtos hospitalares e comprar talas específicas. Então, como exemplo de tala comprada, por exemplo, tem essa daqui. Essa tala ela tem EVA, por dentro dela ela tem uma estrutura de arame, de metal, bem enrijecido. Eu posso dar uma torção nela, por exemplo, para acompanhar alguma curvatura que eu queira imobilizar? Posso, mas isso volta para o lugar. E, obviamente, essa espuma,
é o local que eu vou apoiar no ferimento. Por quê? Porque é a parte mais confortável. Na hora que eu colocar um pano, uma bandagem, um esparadrapo, tá? Alguma coisa aqui em volta, ele vai ficar confortável. Então tá aqui um exemplo de tala comprada, uma outra aqui de um tamanho um pouco menor, tá certo? Eu tenho esse tipo de tala que ela é um pouco diferente, tá? Ela é de alumínio com 2 folhas de EVA, então é uma folha de alumínio mais grossa que eu vou desdobrar. Ela é frouxa, né? O que vai dar rigidez nela é quando eu trabalhar fazendo isso aqui. À medida em que eu vou transformando ela como se fosse numa calha, ela vai adquirindo a rigidez necessária, por exemplo, para imobilizar uma perna, tá? Ou um braço. Então, isso aqui já é diferente, tá? Eu consigo fazer com que isso aqui fique bem rígido, tá? Então, eu fiz ali como se fosse uma calha nela e vou dobrar de acordo com a minha necessidade. Eu posso, inclusive, colocar, por exemplo, num braço inteiro. Então, vai colocar desde aqui do ombro até a mão e no final eu dobro por cima da mão. Tá certo, Ale? Posso fazer o braço dobrado? Posso. Vou dobrar numa posição ali. E vou prender novamente com o esparadrapo. Ok? Então, assim, essas são talas compradas que se adaptam a qualquer momento, a qualquer ferimento, e são feitas para isso. Então, elas são bem confortáveis e também são muito práticas. A gente usa com relativa rapidez. Muito bem. Mas eu posso não ter guardado a minha tala, eu posso não ter esta facilidade, né, de uma tala comprada. Eu poderei improvisar. Por exemplo, utilizando papelão. Então, um pedaço de papelão pode improvisar, por exemplo, uma tala para colocar na mão, ou no braço, ou algum outro local, né? Então eu vou procurar sempre o sentido do papelão, vou fazer um risco que eu tiver com uma faca ou com alguma coisa, só um risco, para poder dobrar isso, tá? Em forma de triângulo, e daí eu vou dar rigidez ao papelão, e em seguida eu envolvo, por exemplo, com durex aqui, ó, e eu tenho uma tala que pode mobilizar uma mão ou algum dedo, né? Fazendo essa imobilização aqui, ela vai funcionar muito bem. Eu posso, inclusive, em vez de fazer utilizando essa tala por fora, como eu fiz, eu posso utilizar por dentro. Então eu vou colocar o meu braço dentro do papelão e vou passar uma fita adesiva, uma fita crepe, qualquer coisa que você tiver à mão. E com isso você consegue fazer essa imobilização. A partir daí, braço imobilizado, vai para a tipóia. Lembre-se, o corpo está avisando, para de mexer para mim poder consertar. Então papelão é um exemplo. Isso aí você pega em qualquer lugar, em qualquer local. Mas você pode usar, por exemplo, um pedaço de plástico. Tá? Um pedaço de plástico, por exemplo, essas cadeiras de plástico, volta e meia quebra o pé, um pedaço de cadeira de plástico daquele, um plástico rígido, uma escumadeira dentro da cozinha, tá? Você vai apoiar, por exemplo, a mão em cima da parte da escumadeira e se mobiliza no cabo ou imobiliza no cabo. Então existe uma série de maneiras de você fazer isso. Antes de continuar, eu queria lembrar a vocês que nós estamos lançando o nosso novo livro, Conservação de Alimentos. Esse livro ele é mais técnico do que o primeiro. O primeiro ele era um livro para desenvolver mentalidade e aqui nós estamos dando algumas receitas, inclusive, de como conservar certos tipos de alimento, como entender o processo de conservação para poder, inclusive, aplicar em outros alimentos. O livro está muito bom, o link está na descrição. Procurem adquirir o seu livro para aumentar os seus conhecimentos. Prosseguindo, como eu falei, você, de posse de um canivete, um pedaço de esparadrapo ou um pedaço de durex e um pedaço de papelão,
você consegue fazer uma imobilização eficaz. Existe ainda uma imobilização importante, porque tudo isso que eu falei aqui, ela particularmente é voltada para os membros superiores e inferiores. Então, braço, mão, cotovelo, etc. E, no caso, perna e pés. Mas existe o pescoço. O pescoço é uma das primeiras coisas que a gente mobiliza quando uma pessoa teve uma queda, tá? Porque a gente não sabe se essa queda causou alguma coisa, algum rompimento de algum osso, quebrou alguma coisa aqui. E um rompimento de medula, tá, é praticamente fatal. E se não é fatal, é extremamente grave. Então nós precisamos imobilizar o pescoço. Vocês podem ver que o bombeiro, quando chega no local de um acidente, a primeira coisa que ele faz é imobilizar o pescoço da vítima, para depois cuidar do resto, tá? E aí, normalmente, os bombeiros utilizam o colar cervical, tá? Então, o colar cervical, ele vai ser colocado na pessoa e isso vai impedir ela de mexer o pescoço. Com isso, vai dar segurança para o bombeiro fazer o restante do trabalho. Mas eu posso não ter um colar cervical, ou o colar cervical que eu tenho não serve naquela vítima. Por exemplo, tem colar cervical tamanho grande, tamanho médio, tamanho pequeno. De repente pode ser uma criança muito pequena e eu não tenho colar. Ou eu tenho um colar muito pequeno, não serve para uma pessoa muito grande, tá? Então nós vamos ter que improvisar. E aí nós podemos improvisar, por exemplo, com 2 cobertores e fita adesiva, sem, obviamente, passar no rosto, né? Mas passando aqui na parte de cima, 2 cobertores, até com bexiga de festa, com balão de festa, a gente consegue imobilizar uma pessoa. Existe um colar que é utilizado normalmente pelo pessoal que tem torcicolo, tá? Então, às vezes o médico prescreve e a gente tem esse colar cervical. Ele não é 100% efetivo, mas ele diminui bastante essa movimentação. Pode ser complementado. Se eu tiver um desse, eu consigo complementar com alguma coisa, de maneira que a pessoa não mexa a cabeça e possa ser levada para o hospital. Eu queria lembrar que primeiros socorros não é para curar ninguém. Primeiros socorros é para que a pessoa se mantenha estável até a porta do hospital. Ok? Lembrando ainda que quando eu for fazer uma imobilização, eu tenho que tomar cuidado para não apertar demais, para não parar a circulação, e tem que tomar cuidado com os ferimentos. Se eu estou fazendo imobilização do braço, mas existe um ferimento aqui, eu não vou passar a fita adesiva por cima do ferimento, ou botar a tala apertando o ferimento, que eu vou acabar piorando a situação da vítima. Prepare-se e sobreviva.